É o seguinte, o erro dessa questão tá tão absurdo, que eu tô com raiva até de comentar. Então vem comigo. Não se inscreveu ainda no canal? Então se inscreva e ative as notificações para saber quando tem vídeo novo. Agora, vamos resolver essa porcaria, ou melhor, mostrar que é uma porcaria mesmo e não tem como marcar uma resposta. Na área de comunicações, a demanda por grande volume de dados exige uma transmissão em alta frequência. Uma inovação nesse sentido foi o desenvolvimento da fibra óptica, que faz o uso da luz como portadora de sinais. A fibra óptica é um meio de propagação da luz formada por duas camadas de vidro, com índice de refração diferentes. Considere que a camada externa da fibra apresente o índice de refração N2 e a camada interna o índice de refração N1, como ilustrado na figura. O objetivo dessa diferença é obter a condição de reflexão interna total do sinal óptico que se encontre na camada interna, de forma que ele se propague por toda a extensão da fibra. A tecnologia envolvida na confecção de fibras ópticas deve garantir que o ângulo de refração e a relação entre N1 e N2 sejam respectivamente. Bem, olha só a coisa. Ele está falando que deve-se obter a reflexão interna total. Mas aí ele pergunta qual seria o ângulo de refração. Não existe ângulo de refração quando ocorre reflexão total. Não existe. Então, nenhum desses valores aqui fazem sentido quando se fala que aconteceu reflexão total. Se refletiu, não houve a refração, não houve a mudança de meio. Logo, não dá para marcar esses valores que vocês estão vendo aqui. E a relação entre N1 e N2? Essa daí dá para a gente encontrar, mas encontrar um ângulo de refração? Vou te mostrar que é impossível. Coloquei aqui os dois meios, um com índice de refração N1, o outro N2. O raio de luz vai passar do N1 para o N2, e assim aqui eu coloquei um desvio de um ângulo θ1 para θ2. A lei de Snell e de René Descartes diz que N1 seno de θ1 equivale a N2 seno de θ2. Lembrando que o valor de θ1 tem que ser algo entre 0 graus e 90. Menor aqui, igual, e ali menor. Por que aqui pode ser igual? Por que o θ1 pode ser 0, mas não pode ser 90? 0 é a incidência perpendicular. 90 graus é porque se você tiver rasante, você nunca vai encontrar a superfície e a reta seriam paralelas. E você pode até argumentar que as paralelas se encontram no infinito, mas onde será esse infinito, não é? Bem, a gente pode ter o θ1 chegando até 89,9999999 graus, mas aos 90 seriam paralelas a superfície e o raio, isso não iria acontecer. Da mesma forma, por conta do princípio da reversibilidade dos raios, se o raio pudesse sair com 90, ele também poderia entrar. Então, se eu partir do pressuposto que os 90 graus mesmo não dá, então não dá nem indo, nem voltando com 90 graus. Princípio da reversibilidade dos raios de luz, não se esqueça disso. Bem, agora que a gente tem isso daqui em mente, a gente pode verificar o seguinte. O valor de θ2, ele aumenta quando N2 é menor. Veja que são grandezas inversamente proporcionais, o N e o seno de θ. Quando o produto entre duas coisas é constante, são inversamente proporcionais. Então, existe um risco de o valor de θ2 crescer para além dos 90 graus, matematicamente. Mas na física, isso não pode acontecer. Então, para que exista a refração, para que ocorra a refração, a gente precisa que o θ2 esteja nesse intervalo. Mas para que isso aconteça, o seno de θ2 deve estar entre 0, que é o seno de 0 graus, e 1, que é o seno dos 90 graus. Certo, vamos ajustar isso colocando junto da lei de Snell? Então, logo, a gente escreve que, pegando o N2 ali, o seno de θ2, na verdade, ali naquele caso, eu sei que o seno de θ2 é igual a N1 seno de θ1 dividido por N2. Passei o N2 para lá e isolei o seno de θ2. Isto daqui deve ser menor do que 1.
Ótimo. Isso quer dizer que o seno de θ1 deve ser menor do que N2 dividido por N1 para que aconteça a refração. Então, veja, isso daqui é para ocorrer a nossa refração, que é o que a gente não deseja. Douglas, como assim? Se eu não quiser que ocorra a refração, eu preciso trocar aqui este sinal. A gente vê, então, que se o seno de θ1 for maior ou igual a N2 sobre N1, aí a gente vai dizer que não ocorre a tal da refração. Pronto. E quando não ocorre a refração, a gente diz que está acontecendo a reflexão total. Como assim? É porque sempre está acontecendo a reflexão, a chamada reflexão parcial da luz. Você incide, reflete, até meus óculos aqui refletem um pouco de luz nas lentes. Mas a gente queria evitar isso. Então, eu não quero refração. Não posso dizer que exista um ângulo de refração. Vou dizer que é 90 graus. Não vai acontecer refração. É filosoficamente impossível essa afirmação. Agora que já vimos que não ocorre refração quando ocorre a reflexão total, a gente também precisa lembrar que para existir esse θ1 que satisfaça essa condição aqui da não refração, esse número aqui deve ser um número que possa ser um valor de um seno, né? O valor de um seno é menor do que 1. Então, nosso N2 sobre N1 deve ser menor do que 1, o que nos mostra que N2 é menor do que N1. Bem, usei filosofia, matemática e lógica para mostrar que essa questão não tem o menor sentido. E você o que acha? Acha que o Enem vai anular? Acha que vai deixar por isso mesmo? Você acha que é justo esse tipo de coisa que não faz sentido aparecer na sua prova? O elaborador aí simplesmente fugiu de todas as possibilidades de raciocínio lógico, né? Mas tá aí a minha decepção. Espero que anulem, né? Porque, caramba, que absurdo! Vai entender. Gostou do vídeo? Curte aí. Se não gostou, descurte e tamo tudo bem. Desculpa, esse tipo de coisa acontecer no Exame Nacional do Ensino Médio e não ter um revisor que veja o absurdo tão cruel, né? Isso é lamentável.